Olá, viva! Hoje vou falar da importância das escolhas e em que medida devemos permitir que a criança faça ou não as suas escolhas. Todos nós, ao longo da nossa vida, aliás, do nosso dia, tomamos imensas decisões, fazemos imensas escolhas, milhares de escolhas. Algumas são muito simples e nem pensamos nelas, se atravessa a estrada aqui ou se atravessa ali, ou que roupa é que vou vestir, se visto esta camisola ou outra. Portanto, são decisões simples. Outras são complexas e pensar, por exemplo, se muda ou não de emprego, se muda ou não de casa, por vezes são muito complexas e precisam de uma análise muito grande. E efetivamente há pessoas que têm imensa dificuldade em tomar decisões, em fazer escolhas, têm medo de falhar, ficam muito ansiosas e é por isso que devemos treinar as nossas crianças o mais precocemente possível, de forma a que elas tomem as suas decisões de forma consciente, ponderada e percebam quais são as consequências, aquelas que podem prever, das suas decisões. Mas temos que ter em atenção alguns aspectos. Por exemplo, crianças muito pequenas só devem tomar decisões pelas quais possam assumir a responsabilidade. Nunca devemos decidir a uma criança se vai tomar um medicamento ou não vai tomar outro medicamento, ou se num dia de chuva pode ir de sandálias ou de sapatos fechados. Portanto, a criança vai agir impulsivamente, escolhe aquilo que gosta mais e depois não vai assumir as responsabilidades. São responsabilidades, algumas que têm a ver com saúde. Devemos ter sempre em conta a maturidade, a idade da criança, os conhecimentos que tem. Pode parecer um pouco estranho, mas já me aconteceu haver pais que vêm visitar o colégio e que dizem: ela é que vai decidir para que escola é que quer ir. Ora, uma criança de 3 anos não faz a mínima ideia qual é o projeto educativo da escola, quais são os fatores que devem pesar na tomada de decisão e vai agir por impulso. Se chegou a uma escola e, por exemplo, lhe deram um balão ou gostou de um brinquedo que lá estava, vai dizer de imediato: eu quero esta, gosto desta. Ou se, pelo contrário, estava a brincar num parque, quando os pais a tiraram do parque para viver a escola, provavelmente vai dizer que não gosta daquela escola. Portanto, há decisões que têm que ser os pais a tomar e não a criança. Outras, deve ser a criança o mais cedo possível. Por exemplo, podem dar a escolher à criança que roupa é que quer vestir no dia seguinte, mas aí entra outro fator. Não é que roupa quer vestir, mas sim dar-lhe 2 ou 3 peças para optar. Porque quando a criança tem uma panóplia de escolhas enorme, vai se sentir perdida no meio das escolhas, ou tem algo que gosta muito e é logo aquela diretamente, ou então vai ficar de tal maneira indecisa que escolhe uma, a seguir escolhe outra, depois escolhe outra e não toma uma decisão. Devemos dizer-lhe, por exemplo: olha, amanhã queres levar, imaginemos que é uma menina, amanhã queres levar estas calças ou queres levar esta saia? E ajudá-la a decidir, não a decidir por ela. Imaginemos que ela diz: não sei bem, se calhar a saia, talvez as calças. Fazer-lhe algumas perguntas como, por exemplo: então que atividades é que vais ter amanhã? E essas atividades achas que as vais fazer melhor com as calças ou com a saia? E porquê é que gostarias de levar a saia? Quais são as coisas positivas da saia? Quais são as coisas negativas das calças? Ou as coisas positivas das calças? Portanto, de maneira que ela tome uma decisão mais consciente e se habitue a antever as consequências da sua escolha. Portanto, dando-lhe pequenas escolhas como essa, por exemplo, ao fim de semana, podem primeiro os adultos pensar em 2 programas possíveis para fim de semana e depois perguntar à criança: olha, o que é que gostarias mais de fazer? Gostarias mais de ir passear ao campo ou gostarias mais de irmos visitar um museu? E então, mais uma vez, fazendo-lhe as perguntas certas, de maneira que ela tome a decisão de forma mais consciente. Mesmo em relação a tarefas em casa, levá-la a tomar decisão em relação a pequenas tarefas. Ter uma panóplia de tarefas que tem que fazer habitualmente em casa, como pôr a mesa, levantar a mesa, arrumar alguns brinquedos, por exemplo, e fazerem essas tarefas e decidirem: olha, quais é que faz a mãe, quais é que faz o pai, quais são as tarefas que tu gostarias de fazer? Destas 3, qual é que tu escolhes? E a seguir, responsabilizá-la pela sua decisão e levar a que ela cumpra com aquilo que se propôs fazer. Portanto, esta é a forma de irmos educando crianças a tomar decisões, orientando-as, fazendo-lhes perguntas para tomarem decisão de forma mais consciente e não decidindo por elas. Nunca dizer: olha, talvez seja melhor fazer isto ou talvez seja melhor levares aquilo. Pergunte-lhe para ela chegar a uma conclusão. Então lembre-se, dê a oportunidade da sua criança fazer escolhas, mas apenas aquelas sobre a qual ela é capaz de assumir a responsabilidade das consequências. Por outro lado, limite o número de escolhas, não dê demasiadas escolhas, dê a optar entre 2 ou 3 no máximo. A seguir,
decida ter o papel de coach. Não escolha por ela, não lhe diga qual é a melhor escolha, mas faça-lhe perguntas de maneira a que ela consiga antever quais são as possíveis consequências da sua escolha e faça assumir a responsabilidade por essas consequências. Então, até breve, até o meu próximo vídeo.